Paz do Senhor, amados amigos e irmãos, graças ao Senhor nós nos reunimos mais uma vez para nós podermos meditar sobre a aula de hoje da nossa querida escola bíblica. Graças a Deus pela honra e o privilégio de estar aqui com vocês mais uma vez. Nós estamos estudando, amados irmãos, a nossa querida revista, que é produzida e editada pela CPAD, em parceria com o comentarista pastor Douglas Batista, que tem como tema a Igreja redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É um tema fundamentado na carta de Paulo aos Efésios, e na aula passada nós entramos no capítulo 3 e hoje nós vamos finalizar, nós vamos terminar esse capítulo. Nós temos como tema da lição número 10 a intercessão aos Efésios, a intercessão pelos Efésios, aliás, a intercessão de Paulo pelos Efésios. Sem demora, irmãos, nosso tempo é curto. O nosso texto áureo se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz o seguinte: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome. Por verdade prática, nós temos o seguinte: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe a vida de vocês. A leitura bíblica, irmãos, para a gente poupar um pouquinho de tempo, vocês podem fazer aí na casa de vocês. Ela se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 14 até o 21, tá bom? Vamos fazer uma breve oração para nós discorrermos aí a nossa aula. Senhor, meu Deus, nós agradecemos a Ti pelo privilégio, a honra de poder meditarmos sobre a Tua palavra. Senhor, tem muito a nos ensinar, como sempre. Que o Senhor possa abrir o nosso coração, nossa mente, para que nós possamos absorver, Senhor, a Tua palavra. Que o Senhor mesmo nos ensine, Senhor, a Tua palavra. Meu Pai, que o Senhor expresse ao nosso coração tudo aquilo que eu não conseguir expressar, não conseguir transmitir. Abençoa quem está assistindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, quando Paulo escreveu a carta aos irmãos de Éfeso, aliás, ele estava aprisionado em Roma. Efésios é uma das cartas chamada Cartas da Prisão. Essa cidade de Éfeso, ela não era uma cidade fácil, porque Deus já tinha enviado o apóstolo Paulo ali em uma missão, em uma viagem. Claro que foi uma viagem bastante rápida, A descrição ela está escrita lá em Atos, no capítulo 18. E lembramos que essa carta ela foi escrita aproximadamente há quase 10 anos depois da sua grande primeira viagem de Paulo, Nessa primeira viagem missionária que Paulo fez, ele confrontou a religiosidade na época de uma cidade portuária que era muito próspera e tinha um povo muito idólatra. A idolatria era forte ali. Eles idolatravam a chamada deusa Diana, que é a deusa da lua, a deusa da caça, da prosperidade e tudo. Então vocês imaginem a dificuldade do apóstolo Paulo trabalhar naquele lugar. Pessoas que viviam ali, elas viviam consideravelmente bem, Inclusive o templo que era dedicado à deusa Diana era um templo gigantesco, luxuoso, foi gasto muito para construir aquele templo, Mas a intenção de Paulo escrever essa carta foi exatamente trazer os servos fiéis que estavam ali a cumprir o seu papel apostólico no mundo, o papel de mensageiros, que nós somos mensageiros, e também a se manterem firmes no seu viver como igreja do povo de Deus, envio de Deus. Paulo então escreve aos Efésios ensinando sobre a unidade doutrinária, a salvação pela graça, a nova vida em Jesus, a unidade da fé, os 5 ofícios apostólicos, santidade, batalha espiritual e perseverança na oração. Esses são os temas principais abordados por Paulo na carta aos Efésios. O apóstolo Paulo era um homem de fé, um homem bastante determinado, porque ele estava debaixo do chamado de Deus, do chamado de Cristo, do envio de Cristo.
Então Paulo sofreu bastante perseguições, sofreu bastante açoites, bastante humilhação, acusações, apedrejamento, fome, frio, cansaço, dores, tribulações, e todas essas coisas foi pela graça do Evangelho. Amados irmãos, no tópico 1, nós temos como título: Corroborados com o poder do Espírito. Amados irmãos, com a minha imaginação fértil, eu consigo imaginar o apóstolo Paulo em uma prisão. É uma prisão dura, né? Não é fácil ser aprisionado, eu imagino, né? Graças a Deus eu não passei por essa experiência, mas deve ser horrível. Mas eu imagino o apóstolo Paulo já com idade avançada, bastante machucado, já velho, né? Se pondo de joelhos para apresentar os seus filhos em oração. A gente sabe que a Bíblia não predefiniu a posição correta de oração, mas com toda certeza a forma que mais expressa adoração, reverência, temor, respeito a Deus é a posição de joelhos. O querido teólogo Alexander Henderson, ele escreveu lá no seu livro sobre a carta aos Efésios o seguinte: diz assim: em sua cela de prisioneiro, apesar dos tornozelos acorrentados, Paulo se ajoelha, mas não se trata apenas de uma atitude física. Todo o seu ser se dobra e curva-se com um ardente desejo de que aquilo que lhe foi revelado nos seja comunicado e se torne experiência nossa. Ele verga-se sobre o fardo espiritual que dispõe diante do trono da graça. Como em outras cartas, irmãos, ele usa a expressão, e ela é bem comum no Novo Testamento, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras pai e família que ele usa, nos versículos 14 e 15, elas estão intimamente ligadas. Nesse texto aqui, a palavra pai se refere a Deus, só que é bem mais que uma simples metáfora, que uma simples comparação. Ela alcança um sentido muito maior, muito mais amplo. Alguns teólogos a apresentam com o sentido daquele que é o originador de todas as coisas. Todo começo parte dele, e ele é antes de todos os começos. Esse é o nosso Deus. Já a palavra família, como está no versículo 15, ela aparece no texto assim: do qual toda a família... Parece assim, né? Do qual toda a família. No original grego, as palavras pai e família, elas foram traduzidas das palavras gregas a pater, que pai, e pátria, família ou paternidade. A tradução mais fiel de pátria é exatamente a paternidade, né? Mas algumas traduções, elas preferem a palavra família ao invés de pátria, né? Prefere a palavra família. Existe uma discussão enorme, né? Bem grande, sobre a expressão toda a família que Paulo usa nesse versículo, e existem algumas interpretações sobre de que família que Paulo se refere aqui. Como o nosso tempo é bem curto, eu prefiro deixar que vocês pesquisem aí em casa sobre esse debate, a qual família Paulo se refere quando ele diz toda a família. A gente não vai entrar aqui porque é muito grande. Então vocês pesquisem aí sobre o capítulo 3, versículo 15. A que família Paulo se refere? Com toda certeza é possível a gente entender que somos nós o povo dele mesmo, né? Mas aprofundem-se aí. Então no início do verso 16, Paulo invoca mais uma vez as riquezas de Deus para dar peso, né, ao seu argumento e para dar peso também à sua oração. Ele ora clamando a Deus em nome dessas riquezas, desses tesouros espirituais, né, que ele próprio chama de riquezas de glória. E ele pede ao Pai Celestial que essas riquezas sejam dadas aos Efésios. Paulo pediu tudo o qual ele tinha conhecimento pela revelação que ele recebeu da parte de Deus. Ele não foi mesquinho na sua oração, na sua petição, mas a sua fé alcançava uma visão bem maior. Ele pediu o melhor para os seus filhos na fé, para os cristãos de Éfeso, né? Ele pediu que o Senhor derramasse todas as riquezas da sua glória sobre a igreja. É diferente quando nós oramos por alguém, irmãos. Às vezes a gente não pede
A gente não faz um pedido tão amplo como o apóstolo Paulo fez, né, para quando a gente quer orar por alguma pessoa. Às vezes quando a gente ora por mim, por nós mesmos, parece que nós pedimos tudo para Deus. Agora a gente ora para outra pessoa, a gente é mesquinho, né? Nós somos egoístas, como se Deus não fosse capaz de derramar sobre a pessoa também toda a plenitude das bênçãos dele, né, das suas riquezas. Na sequência do versículo 16, então, ele diz assim: que sejais corroborados com o poder pelo Espírito no homem interior. O que significa corroborar com poder? Vamos lá, vamos tentar explicar. A palavra então corroborar significa dar mais força ao que foi afirmado, ao argumento. É como que receber uma confirmação daquilo que ele já disse. Agora existe um sentido espiritual dessa palavra, corroborar. Espiritualmente falando, essa palavra tem um sentido mais profundo. O pedido de Paulo aqui é para que sejais corroborados no homem interior, né? E vestir o homem interior com poder e força espiritual. O espírito do homem, irmãos, se atentem nisso. O espírito do homem por si só não tem o poder suficiente para vencer os ataques malignos, os ataques do mal. Isso ele enfatiza no capítulo 6 de Efésios mesmo, mas transformado e corroborado, ou seja, vestido com o poder do Espírito Santo, é que nós podemos vencer todo o mal. O homem natural não tem esse poder de vencer o mal, mas quando nós somos vestidos interiormente com o Espírito de Cristo, aí sim nós ganhamos capacidade dele para vencer. Então esse poder do Espírito significa força e energia para lutar contra os ataques do mal, contra os ataques do nosso inimigo, e também para servirmos melhor ao Senhor. Isso é o fortalecimento espiritual do homem interior, da nova natureza que só é recebida através do novo nascimento, conforme Paulo escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Já em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, ele ensina que o poder da carne só poderá ser detido através do poder do Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo. O homem natural, o homem carnal não tem o poder para combater o pecado. Por que não tem o poder para combater o pecado? Porque o pecado está alojado, ele mora dentro do homem natural, ele habita dentro do homem natural. Então somente através da transformação, da obra regeneradora do Espírito Santo, é que o homem tem essa ajuda para combater o mal. Então é aberta então uma porta para o Espírito Santo em nosso interior. Então nós recebemos dele o fortalecimento espiritual necessário para combater o mal, para combater o inimigo externo, né, o adversário das nossas almas, e para combater o inimigo interno, que somos nós mesmos, controlados pelo pecado, somente através do Espírito. No versículo 17, continuando aí, ele diz assim: para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Essa oração do apóstolo Paulo, ela mostra a maneira como Deus pode operar no interior do crente, no interior do cristão. No original grego, a palavra habite dá a ideia de alguém que entra para tomar conta da casa, ou seja, casa o nosso coração. O nosso coração também pode ser chamado de casa, né, metaforicamente falando. Ele deve ser o senhor da casa. Ele entra, ele arruma como quer, porque ele sabe o que é melhor para essa casa. Ele é melhor administrador dessa casa do que nós mesmos. Por quê? Porque o Senhor conhece a nós mesmos, o Senhor conhece a nós mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Por isso a vontade dele é absolutamente melhor para administrar essa casa, né, que é o nosso coração. Mas como Cristo pode vir a habitar em nossos corações? O verso 17 diz que é inteiramente pela fé. E os ensinos de Paulo, a Bíblia inteira, irmãos, ela só dá a entender que nós só nos tornamos a habitação de Cristo, nós só recebemos a Cristo através da fé. Não pelos sentimentos, não por admiração, por qualquer outro motivo, é somente pela fé. A fé é o caminho, é a via de acesso
é a porta para o Senhor entrar e fazer morada em nosso coração. O significado dessa morada de Cristo dentro do crente é a união então sobrenatural entre Cristo e o crente em particular. Ele é convidado a habitar no sentido de tomar posse, e não só tomar posse, mas dirigir as nossas vidas. Não é estar perto ou estar ao lado, mas dentro de nós. Não é também habitar temporariamente, como alguém que, por exemplo, aluga o quarto numa casa e não pode ter acesso ao restante. Não, é habitar no sentido pleno, no sentido total. Ele tem total controle das nossas vidas quando nós recebemos a Ele. É tomar posse da casa e administrar como bem entender. Romanos capítulo 8, versículo 8 e 9 diz o seguinte: por isso aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, olha aí o que a gente falou, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, e a ele não pertence. Amém, queridos irmãos? Concluindo o tópico 1, nós já vamos passar então para o tópico 2, que traz para nós o tema arraigados e fundados em amor. Na continuação do versículo 17, ele continua a oração, e para mim, a partir desse versículo aqui, irmãos, é uma das passagens mais bonitas da Bíblia, porque elas revelam a convicção de uma pessoa que sabe orar, uma pessoa que sabe o que está falando com Deus, uma pessoa que sabe escolher as palavras na hora de falar com Deus. Muitas vezes nossas orações são vazias, irmãos, porque a gente não conhece a Deus. A gente não conhece a Deus de uma forma mais íntima, por isso nossas orações são vazias. Nós não sabemos o que dizer porque nós não conhecemos, e a única forma de conhecer a Deus plenamente é através da sua palavra, né? De conhecer a Deus com segurança, através da sua palavra, de uma forma saudável, né? Então, na continuação do versículo, ele diz assim: a fim de estando arraigados e fundados em amor. Essas duas palavras aqui que ele usa, arraigados e fundados, sugerem para nós duas ilustrações. Primeiro, elas ilustram uma árvore e um edifício. O termo arraigados pode trazer para nós a ideia de uma plantação de uma árvore plantada. Para mim, é a melhor representação que ilustra a igreja, e ela também foi usada por Cristo, por Jesus, quando ele fala sobre a videira. Vocês lembram? Lá em João, capítulo 15, versículo 5. Já a palavra fundados, ela tem a ver com o fundamento, o que sugere a figura de um edifício. Como nós já falamos nas aulas anteriores, quando nós falamos do edifício espiritual, vocês lembram da aula passada? Inclusive, se vocês quiserem ter acesso às aulas passadas, vocês podem aí abrir no nosso canal, que está disponíveis lá. Amém, queridos? Então, Paulo usa essa comparação também lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 20 e 21, e ela também aparece em Colossenses, no capítulo 23 e no capítulo 1, capítulo 1, versículo 23 e capítulo 2, versículo 7. Conforme o texto nos dá a entender, que as nossas raízes e os fundamentos são firmados exatamente nesse amor, no amor de Cristo. O amor, meus irmãos, é a base do crescimento e do fortalecimento das nossas raízes em Cristo. A firmeza e a solidez do fundamento de nossa fé estão presentes no amor de Cristo, estão impregnadas no amor de Cristo. Tanto uma árvore bem arraigada quanto o nosso fundamento, feito, claro, unicamente sobre a palavra de Deus, indicam que a vida cristã não deve ser superficial e nem baseada em fundamentos fracos. Exatamente como Jesus ensina lá no Sermão do Monte, né? Vocês lembram quando ele fala lá em Mateus 7, de 24 a 27, que o homem que escuta as suas palavras e pratica é como um homem firmado na rocha. Então as nossas raízes,
os nossos fundamentos, eles são firmados no amor de Cristo, né? Desde que eles são baseados na palavra de Deus, eles estão enraizados, firmados no amor de Cristo. Aqui a expressão que nós vamos ver agora, ela dá continuidade ao versículo 18. É a seguinte: para poderes perfeitamente compreender com todos os santos. Essa expressão aqui, irmãos, ela passa a ideia de que jamais qualquer pessoa vai poder entender a grandeza e a imensidão do amor de Cristo, né? Sem estar aí arraigado e fundado nesse amor divino. Então a gente sabe que é preciso nós nos aprofundarmos, né, no amor de Cristo, para nós tentarmos ter uma ideia do que é esse amor. É por isso que as pessoas que não se converteram ainda a Cristo, não entregaram suas vidas a Cristo, não conseguem compreender como nós somos apaixonados por esse Jesus, porque nós estamos enraizados, fundamentados nesse amor. Por isso as pessoas não conseguem entender. Outra tradução um pouco mais clara nos ajuda a entender melhor essa passagem. Ela diz assim: para que sejais plenamente capazes. Essa outra tradução insere a palavra capazes, né? Capazes de compreender. E essa capacitação, meus irmãos, mais uma vez, ela só é recebida através do Espírito Santo e não por méritos pessoais. Não tem como eu fazer algo para poder entender esse amor de Cristo. Não existe nada, mas só através da graça e da misericórdia do Senhor, da capacitação do Espírito Santo. Uma pessoa carnal não pode compreender esse amor. Somente quando ela é refeita, quando ela é regenerada, é que ela passa a entender de forma mínima, claro, esse amor de Cristo. Além disso, irmãos, essa capacitação, ela não pode ser concedida de qualquer maneira e nem a privilegiados especiais entre os santos, como nós falamos na aula passada, né? O pessoal do gnosticismo lá acreditava que somente quem era especial podia receber tais revelações do Senhor, mas não. O texto indica a participação individual com todos os santos. Santos são as pessoas separadas, né? No sentido básico da palavra santo, são as pessoas separadas por Cristo para receber esse amor, para receber essa salvação. O conhecimento dessas dimensões que Paulo cita é dado a todos os santos. Mais uma vez, não é dado apenas aos que morreram em Cristo e gozam desse amor com o Pai, mas a todos os santos que atuam na vida cristã, ou seja, os crentes em Cristo Jesus. O texto aqui se refere então a todos os santos e não a pessoas individualmente. Envolve todo o corpo de Cristo na terra, que é a sua igreja. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que nós não podemos tratar o povo de Deus, a relação com Deus, uma questão individual. A palavra nunca trata um crente de forma individual, mas sempre trata o povo de Deus, a ovelha de Deus, um rebanho de Deus. Tá? Então é sempre o coletivo, o corpo de Cristo. Não trata de um membro específico, mas totalmente o corpo. Amém, queridos irmãos? Então o crescimento espiritual da igreja acontece com todos os crentes que se esforçam para aprender e buscar esse conhecimento. A gente precisa ter um esforço. A salvação é algo que parte somente de Deus, é iniciativa de Deus. Agora, a santificação, o processo de santificação é um trabalho conjunto, sinérgico, né, entre o Espírito Santo e o homem. Então nós precisamos nos esforçar para chegar a esse conhecimento, para tentar entender cada vez mais esse grande amor que Cristo sente por nós. A palavra poderes traz o sentido, a palavra poderes traz exatamente esse sentido, de um esforço para conhecer esse amor, para que possam, para poderes conhecer. Poderes traz exatamente um sentido de esforço, um sentido de que a gente precisa fazer algo para chegar ao entendimento desse amor. Não se trata somente de esforço intelectual, mas também espiritual. É por isso que Jesus nos ensina a termos temperança, ou seja, termos equilíbrio quando se trata de um relacionamento com Deus, porque
porque há atributos do Senhor que podem ser entendidos com o intelecto, com a mente. Agora, há atributos do Senhor, por exemplo, como o amor, que ele é sentido no Espírito, ou seja, nós sentimos o amor de Deus, nós não entendemos, nós não compreendemos o amor de Deus, mas nós sentimos esse amor enraizado dentro de nós. Mas, irmãos, como é que nós podemos então penetrar nas dimensões do amor de Cristo? A palavra compreender aqui, ela não tem um significado absoluto ou compreensível, porque exatamente essas dimensões são infinitas. A largura, o comprimento, a altura são dimensões infinitas, são dimensões ilimitadas. Então, penetrar nessa dimensão é como se você entrasse num foguete e fosse viajar no espaço infinito. O ser humano nunca vai chegar a essa compreensão, mesmo após nós entrarmos na eternidade. A eternidade não será suficiente para nós compreendermos a Deus em sua totalidade, para vocês verem o tamanho, a dimensão de Deus. O comprimento e a largura do amor de Cristo, elas não se limitam a tempo e espaço, e muito menos tiveram início lá na cruz, no Calvário, mas ela existiu, existe e sempre existirá em todas as eras, em todas as idades, em todos os séculos, em toda a eternidade, como o Paulo diz no versículo 21, todas as gerações para todo o sempre. Esse amor então, ele não tem limites, ele é insondável, como é a sabedoria de Deus, é uma fonte que nunca seca. Nenhuma criatura pode penetrar na profundidade da sabedoria divina, que é expressa exatamente em amor. Romanos 11:33 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. No versículo 19, irmãos, lá de Efésios 3, que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo diz assim: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Se a gente analisar o Antigo Testamento, a palavra plenitude, ela não era usada com tanta frequência como é no Novo. A gente não sabe o motivo. Mas essa plenitude fala do crente individualmente e da igreja como o corpo de Cristo. Os crentes em Cristo são a plenitude do seu corpo espiritual, do seu corpo invisível na terra. 1 Coríntios, versículo 12 diz o quê? Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Antes dessa plenitude, então, falando de plenitude, está em que o homem que é remido pelo sangue de Cristo chega à estatura perfeita dele, perfeita de Cristo, através do conhecimento do seu grande amor. Quando nós vamos desenvolvendo, quando nós vamos buscando o conhecimento de Deus, o conhecimento do amor de Deus, esse sentimento maravilhoso que Ele sente por nós, que não pode ser comparado ao amor humano, nunca. O amor de Deus vai muito além do amor humano. A gente é capacitado a chegar até a estatura de Cristo. Efésios 4:3 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura e plenitude de Cristo, da estatura da plenitude de Cristo. Então, chegar a essa plenitude de vida e poder é chegar até a estatura de Cristo. O amor de Deus está totalmente expresso na figura e na pessoa de Cristo. Se quer conhecer o amor de Deus, conheça Cristo. É a única forma. O tópico 3, irmãos, traz para nós como título a bênção de Deus que excede todo o pensamento humano. Então, aqui Paulo chega no final da sua oração e ele faz o que é chamado de doxologia ao Deus Todo-Poderoso, que ouve, e não só ouve, mas responde às orações. A doxologia, irmãos, ela é a forma que nós geralmente terminamos uma oração, um hino ou um cântico, onde nós dedicamos toda a honra e toda a glória ao Senhor. A oração do apóstolo parece aqui que atingiu um grau tão alto e sublime
que nada pode impedir a resposta de Deus para as nossas orações, para a nossa vida. E Paulo tinha essa certeza quando ele expressa esse sentimento na sua oração. Para ele, no versículo 20, Deus responde não somente ao que nós pedimos, mas ele tem poder para fazer muito mais do que nós pedimos ou que nós pensamos. A total confiança no amor infinito move o coração de Deus, e a resposta chega como bênçãos que supera aquilo que nós esperamos. Tudo aquilo que nós esperamos é sempre acima do que nós pedimos e pensamos. É por isso que muitas vezes nós pedimos algo a Deus em oração, e quando Deus responde, a gente não compreende, nós não compreendemos, a gente fica atônito, né? Poxa, o que aconteceu? Eu pedi tal coisa para Deus e apareceu tudo isso aqui. É exatamente o que Deus faz. A nossa visão é muito limitada, irmãos. Às vezes nós pedimos algo específico, mas aquele algo específico é para alcançar não somente a nossa vida, mas a vida dos demais que cercam a nossa vida. É por isso que é tão grande quando Deus responde a oração, é tão maravilhoso, é tão sublime quando Ele responde as nossas orações. Mas para que isso aconteça, é preciso que os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas aspirações, elas sejam totalmente alinhadas ao centro da vontade de Deus. Então, conforme a sua vontade, Ele responde os nossos pedidos. Nós precisamos aprender a orar a um Deus soberano, irmãos. Muitas vezes a nossa vontade não está alinhada à vontade dele. É por isso que diversas vezes nós não temos resposta às nossas orações, porque nós não sabemos pedir. É como Tiago disse: pediste mal, né? Por isso vocês não receberam. Pediram para gastar de repente nos seus deleites, como ele fala, né? Nos seus prazeres. Por isso a gente precisa orar. Lembre-se disso, quando você for orar, você vai orar ao Deus de amor, sim, ao Deus que responde, ao Deus que escuta, que ouve, mas você também vai orar ao Deus soberano, que move todas as coisas, que rege todas as coisas. Por isso ore segundo a vontade de Deus. Ele é poderoso então para fazer tudo que nós pedimos ou pensamos. Ele é poderoso não somente para fazer o que pedimos ou pensamos, mas também para fazer além do que nós pedimos e pensamos. Chegando no final do versículo 20, ele mostra ainda como recebemos a resposta de nossas petições. Ele diz o seguinte: segundo o poder que em nós opera. Mas que poder é esse, irmãos, que Paulo cita? Não se trata de um poder intelectual ou físico, e nem do poder moral que nós temos, mas é o poder do Espírito Santo que opera a partir da obra regeneradora que Ele faz em nós. É o poder que coloca em nós, vai além dos poderes do próprio inimigo, do próprio Satanás, vai além do poder do pecado. Isso não vem de nós, isso vem do Espírito, isso é capacitação do Espírito. É o poder também para testemunhar de Cristo. O mesmo poder que a gente vê lá em Atos 2, quando o Senhor derrama o seu Espírito sobre o Espírito Santo. Ali eles recebem poder para vencer o inimigo externo, Satanás, vencer o inimigo externo, e poder para testemunhar às outras pessoas sobre as grandezas de Deus. No versículo 21 ele escreve o seguinte: a esse glória na igreja por Jesus Cristo. Numa outra versão do original, o texto fica assim: a Ele seja a glória na igreja. Mas que glória, irmãos? A glória de Cristo, que é refletida exatamente na sua igreja. Em todos os tempos essa glória sempre pertencerá ao Senhor e não pode ser roubada, não pode ser usurpada, né? A expressão para todos sempre no versículo 21, em outra versão também traz por todos os séculos. É o mesmo que dizer que todos os séculos formam a eternidade, ou seja, a glória de Cristo na igreja vai brilhar por toda a eternidade, infinitamente. A glória de Cristo na igreja se refere também ao testemunho da igreja a respeito de Cristo, bem como o caráter genuíno do cristianismo, mantido contra todas as intempéries dos séculos. A igreja sempre vai ser uma instituição divina e nunca vai ser uma instituição meramente humana.
A glória de Cristo então se reflete na igreja, nos crentes que vivem completamente firmados nos seus ensinos. Todos esses crentes que vivem firmados nos ensinos de Cristo expressam essa glória. A igreja expressa essa glória e nada pode substituí-la, nada pode substituir a igreja, a glória de Cristo transmitida na igreja. Para fechar essa oração, como de costume, ele lança lá um amenzão, com ponto de exclamação ainda, que demonstra a satisfação e a total confiança e segurança que a resposta do Senhor vem. É por isso que nós dizemos amém em nossas orações, porque nós confiamos, nós expressamos confiança que a resposta de Deus virá. De uma forma ou de outra, ela sempre vem, irmãos. Deus sempre responde, seja de uma forma dura, negativa, contrária ao que a gente espera, ou seja de uma forma positiva. Então, para concluir, essa oração de Paulo nos ensina a forma como que podemos um dia atingir a plena estrutura do Senhor Jesus Cristo, estatura, aliás, do Senhor Jesus, e que essa precisa ser a nossa preocupação em relação a nós mesmos e também a nossos irmãos na fé. Vamos buscar essa perfeição, irmãos. E mais do que buscar para nós mesmos individualmente, vamos orar como o apóstolo Paulo, pedindo ao Senhor que as demais pessoas que também pertencem ao corpo de Cristo alcancem, consigam cumprir esse objetivo, que é chegar ao modelo perfeito de Cristo. É por isso que Paulo ora, para que o Senhor dê poder, para que o Senhor clareie a mente, para que o Senhor revele a dimensão do amor de Cristo, exatamente para que a gente possa chegar à estatura de Cristo, ao modelo de perfeição que é o Senhor Jesus Cristo. Que nós aprendamos a orar como o apóstolo Paulo, irmãos. Que as nossas orações não sejam vazias, mas sejam orações de pessoas que realmente conhecem a Deus, conhecem a Cristo. Amém? E para isso, é claro, é preciso estudar, irmãos, trabalhar. Orare et labutare, como diziam os reformadores, orar e trabalhar. Trabalhar no sentido de buscar a revelação do Senhor expressa na palavra, na Bíblia. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar para encerrarmos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós oramos, Senhor, como o apóstolo Paulo, pedindo que o Senhor nos ilumine, nos dê poder para vencer o pecado, que o Senhor nos ajude a compreender a extensão do Teu amor, que o Senhor nos firme sempre nesse amor e que em tudo em nossas vidas nós devemos trazer glória ao Teu santo nome. Oramos para que o Teu povo, para que a Tua igreja, para que os membros do Teu corpo cheguem até esse entendimento, Senhor, do Teu amor e recebam a plenitude desse amor na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos pedindo que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmes na Tua palavra, nos Teus ensinos. Pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que assistir esse vídeo e que o Senhor abençoe nos abençoe a cada dia mais, para nós conseguirmos ser exatamente como o Senhor Jesus Cristo é, perfeito aos Teus olhos. Em nome do Senhor Jesus agradecemos. Amém. Irmãos, até a próxima aula. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.